Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras, nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube também. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis. O nosso convidado é o neurologista baiano Antônio Andrade, presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia do Instituto do Cérebro. Ele é um dos pioneiros em medicina canábica na Bahia e mantém na entidade um laboratório dedicado à cannabis. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Nana Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Doutor Andrade, há quase 10 anos, em 2013, o senhor prescreveu pela primeira vez um medicamento à base de cannabis para um paciente com epilepsia. Em uma entrevista em 2020, o senhor declarou que a cannabis é o futuro. O que faz o senhor acreditar nisso? Seja muito bem-vindo. Na verdade, é uma coisa aí muito importante que naquela época nós tínhamos a primeira medicação para uso clínico. E essa medicação foi receitada para um paciente portador de epilepsia de difícil controle. E nós tivemos o resultado na primeira semana, um controle efetivo de 80% das crises nesses pacientes. E esse paciente até hoje vem usando só o cannabis e, na verdade, ele se tornou um indivíduo sociável e hoje é dono de mercado numa cidade do interior, inteiramente normal, e vivendo sua vida integrada. E essa medicação, ele hoje não usa mais a medicação, porque saiu de linha, usando uma medicação, um cannabis chamado full spectrum, e com a dosagem de 10 gotas 2 vezes ao dia. Então, ele está em perfeito estado, com o exame neurológico normal, mostrando a você que quando a gente pode utilizar uma medicação, quer dizer, essa foi a dádiva que o Senhor deixou na terra para os pecadores. E a partir disso, o senhor acredita que, de fato, é o futuro, né, da medicina? Sim, é o futuro porque em vários cursos que eu andei fazendo pelo mundo afora e tive a oportunidade de conviver na qualidade de neurologista com doentes graves, os recursos, a gente dava o diagnóstico, mas não existia o tratamento. E hoje, muitos deles nós tratamos, curamos, e aqueles outros ainda, dependendo de muitos estudos, sempre em uma das conferências que eu fiz para um grupo da Universidade de Harvard, há 2 anos atrás, eu dizia aqui, mostrava um iceberg mostrando que é daqui que sairá grandes prêmios Nobel. Se o povo ou se a comunidade científica entender, tem que se dispor a fazer ao estudo, a se debruçar sobre o estudo da cannabis. Que apesar de ser uma planta milenar, ainda nós estamos precisando estudar muito. E você sabe da história dessa coisa toda, que faz com que a gente se debruce em busca dessa ciência. Através da fitoterapia, você hoje tem verdadeiros milagres. Eu digo isso a vocês porque nós temos um ambulatório clínico. Eu sou neurologista clínico e trato todos esses tipos de doença e pacientes. Nós temos uma fundação de neurologia que tem 15 ambulatórios dedicados à população de baixa renda, sem custo nenhum. Inteiramente gratuito. Eu digo, não é SUS, não é nada, é inteiramente gratuito. E esse ano, no dia 22, estarão convidados, será 30 anos desta fundação. Então, por isso que eu sempre digo, a cada minuto nós estudamos hoje uma forma de se aplicar o cannabis.
Se você prestar atenção naqueles que têm um pouco de entendimento sobre o uso de substâncias, eu digo de medicamento. O homem deve ser inteligente, essa é uma pulsão inteligente. O cérebro é o maior instrumento, vamos chamar assim, é o maior órgão da humanidade. O homem não sabe o valor que tem um cérebro. Ora, e de repente você fuma, você faz o uso recreativo, você está ingerindo 530 substâncias. Dessas 530, vai do fungo, clorofila, alcatrão, tudo isso. E você só tem em torno de 80 dessas substâncias que são os fitocannabinoides, cujo o conhecimento não ultrapassamos em torno de 12 a 15 dessas substâncias isoladas. Então veja que com 3, 4, 5 dessas substâncias, nós temos hoje um solo promissor, onde não precisa nem plantar. Se você jogar a semente com esse solo lindo e essa terra, você tem uma condição importante, que é uma planta que tem esse fervor. E se você olhar para a história, você vai observar que na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, está lá quando o Jesus Cristo terminou a sua preleção com seus 12 apóstolos, incluindo tinha o traidor lá dentro. Estava o quê nessa piscina? Ele entregou uma folha e aquela coisa era a cannabis. E disse: aqui é para curar os males do corpo e da alma. Então veja como isso é importante. Nós temos que observar tudo isso. E uma coisa importantíssima: se nós tivéssemos uma vontade de governo, 1 ou 2 ou 3 lugares desse país imenso teriam laboratórios decentes, organizados, para produzir isso a custo barato e dar a essa população. Então, porque você sabe que a necessidade que nós temos disso tudo. Se nós individualizarmos a epilepsia, que foi a primeira doença a ser utilizada, 1,5% da população brasileira tem epilepsia. 1% tem esquizofrenia. Depressão em torno de 30%. Então, por que não ajudar essa população? Não tem, e nós estamos diante de uma substância que o efeito colateral é quase zero. Nós temos uma efetividade e doenças. Quem está me ouvindo e vendo está sabendo que as doenças mais complexas e complicadas do sistema nervoso, você pode não curar atualmente, mas você já melhora a qualidade de vida desse indivíduo. Você vai tirar a ansiedade, o medo, toda aquela situação que o paciente apresenta. Você melhora a função motora. Pense você que tem um Parkinson. 3 gotinhas, como sempre os doentes dizem, essas gotas, doutor. Com certeza, doutor. Aqui, eu digo, daqui a 10 minutos, 15 minutos, nós vamos controlar essas gotas. Nós vamos controlar esses tremores. Você vai se sentir mais rígido. Como hoje eu terminei de ver a última paciente, eu dei a ela 4 gotas, ela pensou que está de porre, né? Eu disse: por quê? Ela disse: eu vou melhorar com isso. Eu disse: fique lá 15 minutos, porque você é muito teimosa, e volte aqui. Ela voltou e disse: realmente, eu sou outra pessoa, parece um milagre. Exatamente, mostrando de fato os efeitos da cannabis. Efeitos da cannabis. Então você tem o seguinte: você tem uma substância que você pode usar uma dose e retirar ela, não tem que estar tirando lentamente. E você sabe que as outras drogas, de um modo geral, você tem uma série de complicações. Agora, doutor, diga. Eu vou pedir licença porque a gente vai seguir, porque nós temos muita coisa para conversar. Seguir com o Giro Nordeste, temos outros entrevistadores para perguntar, e vou pedir licença ao senhor, porque nós temos agora mais uma pergunta de outro entrevistador, da Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, está aqui já no telão. Naná, por favor. Microfone, Naná. Olá, Juraci. Olá, doutor Antônio Andrade. Aqui na Paraíba, uma legislação que permite, com apoio governamental,
a realização de pesquisas, exatamente para ver até onde pode ser usada a cannabis, não apenas nessas doenças que o senhor acabou de citar. E me parece que há ainda sempre o preconceito em relação ao uso da cannabis com fins terapêuticos. O senhor acredita que isso possa ser superado do ponto de vista institucional mesmo? Até porque temos uma associação que, desde 2017, faz o cultivo da cannabis para fins terapêuticos. E, quando foi o ano passado, ela teve essa produção interrompida e somente foi restabelecida com outro recurso na Justiça, depois de uma fiscalização. Então, do ponto de vista legal, institucional, o senhor acha que aqui no Brasil nós teremos, sim, uma formação de segurança de institutos que permitam o avanço dessas pesquisas? Eu tenho tanta força que há 10 anos eu luto por isso. Eu fiz audiência pública, municipal, estadual e federal, e a qualquer hora eu estou à disposição para discutir isso. Claro que nós vamos ter. Quando a gente votar em pessoas que tenham compromisso com o povo, nós vamos ter exatamente isso. Não existe mais barreira. Nós estamos falando de medicamento. Nós estamos falando de substâncias que têm um alto poder de tratamento. Então, não existe mais por que as autoridades ter que corromper ou tratar essas coisas desta forma. Isso deixa para o passado, entendeu? Nós vivemos uma época moderna que de comunicação. Nunca pensamos na vida que a gente podia estar reunindo vários estados aqui diante de um computador. Então, todo mundo não acha isso bonito? Sim. E por que não achar bonito colocar o nosso semelhante saudável, alegre, tranquilo, resolver seus problemas de ansiedade? Ora, se você olhar o absenteísmo dos funcionários pós-Covid, na síndrome Covid longa, é uma imensidão. Quando você usa o cannabis, você tira a dor de cabeça, melhora o esquecimento, entendeu? Melhora o tremor leve, tira a sua angústia, tira a sua depressão, tira a sua grande coisa que é a ansiedade, o medo, porque o ser humano não existe uma condição importante que o ser humano ainda tem o medo da morte, e a gente tem que trabalhar isso. Nós não estamos aqui para eternizar, nós estamos aqui para viver, e esse tempo que nós temos para viver, nós temos que procurar uma forma melhor. Então, o cannabis é uma situação que eu digo para vocês, que é o futuro. Por isso que eu digo, não é o passado, nem é o presente, é o futuro. E esse futuro ninguém vai deter. Passamos a fase de repressão. Passamos todas essas condições. Hoje, nós temos que, Ora, eu vivo em uma universidade que eu propus colocar uma disciplina de cannabis e todo mundo deu risada, num ambiente de neurologia e psiquiatria. Fiquei calado, o tempo passou. E hoje estão todos atrás querendo tomar a medicação. Então veja que como é que vem as coisas. Ela vem com nós vencemos pelo cansaço. E é isso que a ciência tem que fazer. Assim, eu lembro sempre uma figura que eu conheci em vida, mas nós tivemos o infortúnio da sua morte, um brasileiro que em 1931 publicou o primeiro trabalho no controle das crises conscienciais, que é o professor Carlini. Depois você tem figura da expressão do Mesolano. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que observar. Esses são os verdadeiros heróis, porque eles têm uma coisa importante. Nós precisamos quebrar esses grilhões. E o compromisso, todos esses políticos, eu digo, você tem um compromisso comigo. Você tem um compromisso de falar a verdade para o povo e dizer a ele que existe um remédio mais barato. Existem países do mundo, você sabe que a gente só morre por processo inflamatório. Pode ser aquele processo crônico, ou processo agudo ou crônico. Existem países que não tem mais esses anti-inflamatórios. Você usa cannabis. Nós temos lá uma molécula que é o CBG, que tem uma ação anti-inflamatória muito grande. Está aí um trabalho que nós escrevemos agora para um dos maiores livros de impacto no mundo, que é o Up to Date em Neurologia e Neurocirurgia. Terminamos de enviar
há uma semana, o nosso capítulo sobre controle das crises convulsivas nos tumores cerebrais. Então, eu não conheço ninguém lá, só publicação, apresentação em congresso, e eles fizeram o convite e eu respondi a pergunta que eles me fizeram. Então, você vê o seguinte, é assim que a gente vai quebrando os grilhões. E você está dentro do ambiente universitário, dentro de uma fundação, nós temos o propósito de inovar e enfrentar tudo isso aí, porque o resto é sempre o que eu digo, não tem nenhum valor. Se você passa por uma vida e não vai tentar incluir o seu semelhante em um patamar e viver decentemente, paciência. Então, a gente tem que ter segurança nisso. Então, esse lado, como eu sempre digo aos colegas, Andrade, você vive nessa batalha. Não vivo em batalha nenhuma. A gente tem que fazer o que gosta. Assim como você pode amar determinadas situações, você ama aquilo que você faz. E aí você se torna um ser mais agradável, aceita mais as coisas com mais de uma maneira mais simples. Mas nesse lado, não. Nesse lado nós temos que lutar. Então, isso aqui eu não falho nenhuma, pode ser qualquer rádio, poste, televisão, eu falo em todos os lugares. E todos os meus pacientes, são mais de 2.000 pacientes tomando cannabis, eles estão explicados direitinho. E mando o meu site, meu Instagram, é andrade.cannabis. E aí lá tem todas as explicações que eu estou ainda numa fase de colocando de uma maneira mais simples. Você sabe que escrever para o povo não médico é um pouco complicado, mas a gente chega lá e dando informação, trazendo tudo isso no dia a dia, que é uma maneira de como a gente produzir o conhecimento e dar uma coisa ao povo. Sair dos laboratórios, vir para a clínica, porque quando você sente uma dor, o que é que você quer? Que o médico lhe dê um remédio para sanar aquela dor. Então, está aí na mão. Um remédio que você cura as dores, as fibromialgias, só das dores de cabeça. Um exemplo nas estatísticas americanas. 18 milhões de dólares se gasta no absenteísmo do paciente com cefaleia. Quando você toma cannabis, isso caiu terrivelmente. O último trabalho observado nos pacientes dependentes de drogas, quando passaram a usar o cannabis, teve uma diminuição acentuada do uso dessas drogas. Então, tudo isso são dados que tem na literatura, que a gente pode, de uma maneira segura, ler e acabar com esse charvão que a gente tem, na maioria das vezes, dos próprios colegas. Tem estudo controlado? Tem evidência? Claro! Uma revista internacional de impacto não publica um trabalho à toa, entendeu? Então, a gente tem que chamar a atenção da população, principalmente os nossos colegas, que acredite, isso é o futuro. E por isso a importância desse debate como o Giro Nordeste, justamente para levar informação até as pessoas. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Nós temos ainda a participação de 4 estados, fora a sua, que nos acompanha. Por isso, a hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. Vamos à participação agora de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, nossos abraços aqui do Rio Grande do Norte. Professor Andrade, aqui na UFRN tem um Instituto do Cérebro, o senhor deve conhecer, já tem um trabalho interessante, relevante em relação a cannabis. O professor Siddhartha Ribeiro, o professor Cláudio Queiroz, né? E tem um movimento que chama Fórum Delta 9 também, e o Rio Grande do Norte também tem sido referência, por exemplo, em determinações judiciais que permitem que algumas famílias façam o plantio controlado da cannabis. Bom, dizendo isso, eu quero lhe fazer 3 perguntas bem objetivas que também requerem respostas bem objetivas. A primeira é se o senhor defende o uso recreativo, né, da cannabis. Queria que o senhor comentasse se existe alguma recomendação e preocupação para o uso recreativo de jovens, né? Já se sabe que o uso recreativo
em pessoas a partir de 40 anos tem efeitos positivos, mas parece que em jovens não. Queria que o senhor comentasse. Por fim, por que a comunidade médica é tão contrária ao uso e pesquisas relacionadas à cannabis? Eu vou começar pelo fim. É uma coisa que parece que nós estamos num ambiente estranho às universidades. Vou lhe dizer uma coisa. Eu sou da Universidade Federal da Bahia, e propus um curso e não tive apoio. E lá você sabe que tem que ser tudo voltado ao departamento e seguir aquela parte burocrática até se tornar aplicável. Então, esses dados, isso é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos. Pensa que eu desisti? Não. Então, a gente tem que estar em eterna luta. Lutando dia a dia, catequizando, conversando. E se me param num shopping, num lugar qualquer, eu discuto, converso, digo, sente aqui um pouquinho, vamos tomar um guaraná e tal, vamos fazer isso e aquilo outro, e toma e conversa sobre cannabis. E é para o indivíduo, com isso, conscientizar. É uma coisa da conscientização direta. E quanto ao uso recreativo, eu digo a você o seguinte, uso recreativo, se você tem uma cannabis medicinal bem desenvolvida, não precisa você usar uso recreativo. Porque se você pode pegar um CDB isolado e seu problema é ansiedade, tomar 3, 5 gotas e está melhor, você não precisa do uso recreativo. E, por outro lado, o uso recreativo, você não extrai dessa planta o que é importante são os fitocannabinoides. Você vai usar todo aquele clorofila, fungo, bactéria, tudo lá dentro, vírus, então contaminando e trazendo complicações. E a gente não pode lesar um órgão tão nobre como é o cérebro, deixar a comida recreativa. Se você dá liberdade a um adolescente desse mundo, que chama-se, atualmente você tem um trabalho escrito por um francês muito importante, que é a criança da tela, que cada vez vai ser menos inteligente do que seu pai. Antigamente era diferente, era o inverso. Nós não podemos dar essa liberdade total. Eu acho que quando a recreação, nós não temos ainda maturidade para liberar isso. Na sua primeira e segunda pergunta. E na terceira pergunta, essa coisa que eu respondi para você. Tá certo, doutor. Obrigado mais uma vez. Seguimos com o Giro Nordeste. Continuamos com perguntas para o neurologista Antônio Andrade. Agora é o momento de falar com Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha, e meu cumprimento também ao doutor Antônio Andrade. Muito grata por sua participação aqui no Giro. Doutor, o senhor já fez uma pequena introdução, mas eu gostaria que o senhor se ativesse a mais detalhes, né? Porque a gente acaba ouvindo falar muito mais sobre os efeitos na qualidade de vida para quem tem problemas com epilepsia e até mesmo a depressão. Mas eu queria que o senhor abordasse com mais profundidade como a cannabis pode agir na vida de uma pessoa, por exemplo, que está enfrentando câncer, já está com metástase. A cannabis vai diminuir só as dores ou ela vai ajudar no tratamento de outra forma? Quem tem Parkinson, ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, né? De que forma a cannabis pode ajudar nesses casos? E a outra pergunta é com relação à Anvisa. Em alguns casos, mesmo o paciente já tendo a prescrição, já tomando aquela medicação, a Anvisa demora na liberação para aquele paciente. Por que isso acontece? Na verdade, você sabe que a burocracia, vou começar pela Anvisa, que é uma coisa assim, a burocracia nossa é muito grande. E são pessoas julgando uma coisa que é necessária. Mas quando isso toca na pele deles, eu vejo isso com muita frequência, porque eu tenho uma quantidade de pacientes muito grande usando o cannabis. E, na verdade, o que você tem é o seguinte, quando interessa a ele algum familiar dele, essa coisa aparece de uma hora para outra. E você fica até assustado. Você diz, olha, eu vou precisar de 2 formas desse, esse mais rico em THC, esse mais rico em CBG e esse mais rico em CBG, para você fazer o efeito
de comitiva, como chama do ponto de vista do efeito de modulação. Porque a gente tem que lembrar a vocês o seguinte: a esclerose lateral amiotrófica é uma doença clínica grave, talvez seja a doença mais complexa da medicina. E ela tem 13 formas. Aquelas fasciculações que o indivíduo tem, tanto da língua, do dorso, como os pacientes de baixa renda, diz para você: doutor, a minha carne está tremendo e minha língua também. Se você usa o cannabis correto, desaparece quase 100%. Aquela fraqueza que você tem da síndrome motora, existe uma melhora acentuada. Veja, isso eu estou falando que eu tenho vários pacientes. Essa é a observação. Esse foi o capítulo que eu escrevi agora para o tratado de cannabis. Então, essa condição é uma condição que você vai resolver. Digamos, você tem outra doença degenerativa muito complicada, que é a doença de Stewart-Chagas. O indivíduo ficava preso ao leito, com aquele olhar vertical, endurecido, parecendo um Robocop, como dizem os pacientes no modo geral. Você usa o cannabis e ele volta a uma condição de melhor alimentação, melhora da salivação, ou seja, e relaxa esse paciente. Então, nós estamos ainda, nesses pacientes crônicos degenerativos, na fase inicial, tirando aquele sofrimento de um paciente com doença crônica. Você observa isso nas demências de modo geral. Você controla, melhora a ansiedade, alteração de comportamento. A memória do paciente não fica no todo curado, mas o doente fica mais atento, fica mais focado. Isso para quem faz a clínica, porque nós não trabalhamos com laboratório, nós temos laboratório clínico, nós não temos laboratório ainda, que nós estamos lutando para ter um laboratório experimental. Mas com a ajuda de um grupo aí, a gente já está tendo determinadas condições que a gente já está testando alguma substância nesse sentido. E nos casos de câncer? Na epilepsia, você tem uma melhora de quase 60%. Começou em 43% nas síndromes graves, como a Dravet e uma série de outras, e hoje nós já chegamos a quase 60%. No câncer, isso é interessante, principalmente no câncer da mulher, no câncer de mama, quando ele é estrógeno positivo. Quando você usa o CDB, você inibe o processo inflamatório e, com isso, você sobrevive, bota uma sobrevivência melhor do paciente e ajuda na cura. Não é necessário que você interrompa nem a clínica, nem a quimio e nem a rádio. Os efeitos da radioterapia de náuseas, vômitos, diarreia, aquele prurido na pele, tudo isso desaparece. Nós temos esse tipo de paciente. Um dos tumores mais difíceis de tratamento, agora nós temos um tratamento, eu estou com 3 pacientes, os tumores de pâncreas, de colo e de reto, usando esse, depende um pouco mais de uma certa habilidade e conhecimento do médico, porque aí você tem, usar um pouco o THC nesses pacientes, ou mais uma proporção, você estabiliza o tumor. Você entra em um mecanismo da intimidade, da angiogênese, desbloqueando esse cálcio que é o terror no caso da proliferação desses tumores. Isso eu digo a você o seguinte: 2 médicos tiveram câncer de pâncreas, e um deles disse para mim: eu não estou sentindo mais aquele empastamento que eu estava, colega. Não sinto mais náusea, não sinto mais vômito. E tem dia que eu sinto fome, eu até comi uma comida que eu não devia comer, eu estou melhor. Por outro lado, a ansiedade, o medo, aquela angústia, tudo isso melhora no paciente. Se você, a maioria dos colegas que fica atrás de evidência, precisa estudar. E isso, graças a um trabalho que foi feito, a proibição do THC nos Estados Unidos foi para Israel. E lá na Universidade de Haifa, um colega nosso, que eu tive a oportunidade de escrever para ele, ele imediatamente me mandou os trabalhos, falou comigo. Quer dizer, é ele que produz, mostrando
um fungo que estabiliza a molécula do THC. Então, nós estamos andando a passos longos e a população precisa saber disso. E a gente não precisa estar mais pedindo através de requisição, que vai demorar, que fulano de tal vai ter que revisar. Ora, são pessoas que não têm conhecimento. Eu fui uma vez para uma liberação, fui convocado para uma paciente para ir pertencer lá uma procuradora que estava lá federal para deliberar sobre se devia usar ou não devia usar. Eu digo, olha, eu me sinto até aqui prestigiado, mas por outro lado eu fico triste, porque pessoas de tamanha notoriedade não têm uma compreensão sobre isso. E aí peguei meu computador, e tem aula de todo tipo, abri e falei com ela, era para falar em 20 minutos, levei 3 horas de relógio. Depois eu olho para o lado, um bolo de processo desse tamanho do lado. Eu disse, o que é isso aqui, magnífica? Ela disse para mim, não, isso aí é um remédio para câncer, que é um monoclonal. Eu digo, e por que a senhora não já deliberou isso? A senhora está perdendo de dar oportunidade a infinitamente de mulheres que precisam desse remédio que cura. Por isso é tão importante a informação, né, para a sociedade. Afinal de contas, temos pessoas mais esclarecidas ou menos que não têm acesso à informação. Grave, mas eu tenho um sexto sentido. Quando eu entro num ambiente, é como se fosse umas alucinações boas, porque eu tenho um farejamento, que eu chamo isso, a minha linguagem é essa, para essa coisa que o indivíduo está travando. Ora, como é que uma pessoa que recebe um salário daquele se debruça em cima da necessidade de outro? Se fosse uma mãe, um pai ou um parente próximo, ela ia fazer isso? Claro que ia tomar. Só porque o remédio, uma ampola, custa 20 e poucos mil reais, que custa 1 milhão, minha senhora. Você tem que botar nessa pessoa para ficar boa. Ora, se a gente luta para transformar as pessoas numa coisa importante que é a saúde, tem coisa melhor na vida do que você ter saúde, saber pilotar, jogar sua bola e fazer tudo que você gosta? Tá certo, doutor. Você vai ter uma situação dessa, pessoas entravando. Não é só a justiça, não. Isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural da proibição. Essa coisa atrelada com os Estados Unidos, que é um horror. Eu sou uma figura que eu conheço os Estados Unidos, todos os estados dos Estados Unidos. Eu sei o que é aquela população, eu sei o que são os costumes. Então, não fique pensando que é tão fácil assim. Eles produzem muito óleo isolado, por quê? Eles produzem muito óleo isolado porque dá dinheiro. Aí botam uma reportagem numa televisão, que bota no suco, bota no bolo, para que isso? E vamos continuar falando sobre isso, doutor, porque agora vamos conversar com mais um entrevistador, seguimos com o Giro. Eu quero falar agora com o Henrique Douglas, da TV Antares do Piauí, que também vai fazer a sua pergunta. Claro, eu quero mandar um abraço muito carinhoso e respeitoso para todos que acompanham o Giro Nordeste, meus colegas de bancada, e especialmente para o doutor Antônio. Doutor, primeiro, eu acho que é muito importante jornalistas conversarem com um profissional da sua estatura e da sua estatura intelectual. Eu queria fazer umas perguntas. A sua fala tem sido tão instigante que eu gostaria de fazer algumas provocações que vamos sair daqui um pouquinho da tangente, mas eu acho que o senhor vai ser muito compreensível. Doutor, diante de um tratamento com cannabis, pode ocorrer o aumento da dose medicinal e que efeitos isso pode trazer? O que eu estou querendo dizer com isso? Um tratamento pode esbarrar em algum tipo de tolerância, fazendo ineficaz esse mesmo tratamento? O remédio pode não causar mais efeito? E aí eu queria, nesse momento, sair da tangente. O senhor citou em um livro importante, falou do futuro, falou de educação. O senhor citou aí A Fábrica de Cretinos Digitais, que é um livro muito importante do francês Michel Desbourget. A sua citação foi sensacional. E eu queria falar de dopamina, que esse livro fala um pouco de dopamina e, claro, eu sou especialista sobre isso. Esse hormônio que promove essa sensação de êxtase através de estímulos externos, artificiais ou naturais. E eu queria aproveitar a sua especialidade para fazer esse questionamento sobre o uso das redes sociais e essa sensação de excesso de prazer e abstinência. Essa mistura, ela está deixando as pessoas infelizes, doutor?
Olha, eu acho o seguinte, o mundo hoje vive uma eterna solidão. O ser diante de uma tela, ele é totalmente isolado. Chega até o costume que tem, como você vê no Japão, os indivíduos não procuram o seu semelhante para se relacionar. Eles vão procurar um boneco inflável. Então, essa é a loucura. E o prazer, e quando você usa uma medicação como o cannabis, ele ressocializa, porque você quebra uma coisa importante que é a angústia, essa coisa tão bem definida por Freud, a angústia, que muitas vezes a pessoa interpreta como depressão e não o é. Se você quebra a angústia, você tira a ansiedade, coloca você com o medo controlado, ora, você vai ser feliz. Você abre a mente. Tanto assim, quando você usa um isolado tipo CBD, que usa em uma dose maior, ele lhe dá uma condição que é chamada high. O que é isso? A high é um bem-estar que você apresenta, sem manifestação alguma. Uma ou 2 horas depois, desaparece tudo aquilo e você volta ao seu estado normal. Então, esse é um dado importante que a gente tem que olhar. E o cannabis não tem efeito colateral. Eu tenho mais de 2.000 pacientes usando a medicação prescrita de cannabis, em todas as formas da medicina canábica. Digo a você o seguinte, nunca tive efeito colateral nenhum. O que a gente precisa de um remédio é essa coisa que a medicina lutou a vida inteira para ter: baixo custo, efetividade no tratamento e ausência de efeito colateral. Esse são o tripé de um bom medicamento. Você sabe que todo remédio que existe na farmácia tem lá, no mínimo, tem 7% de para efeito de ações deletérias ao organismo. O câncer que nós tratamos hoje em dia, o que é que ele faz? Ele vai destruir todas as células, tanto as células da angiopatias, da angiogênese tumoral e também as células sadias, com raras exceções como os monoclonais. Então, nós temos que estar em perfeita consonância com essa coisa importante. E o ser jovem, ele caminha para o isolamento total. Se não existir uma coisa que dê um estímulo, ora, você vê o seguinte, o que é que você observa novamente? O indivíduo está só. Todos os programas que existem é a solidão. Você vê um cantor de sucesso cantando e todo mundo em pé, pulando. Para que aquilo? E nenhum não fala com o outro, nada. Depois ele para de tocar, vai todo mundo para casa embora. E normalmente com o celular ligado, viu, doutor? O celular ligado, filmando, ao invés de assistir, né? Então você vê o seguinte, e ainda tem essa comunicação, que as pessoas não se conhecem, se tornam amigas e inimigas por causa de um comentário. Veja o absurdo disso tudo. Então a gente precisa consertar muita coisa. Não consertar, criar mecanismo de incluir as pessoas juntos a outras pessoas. Então esse é o assunto que a gente tem. O cannabis não cria efeito colateral, não tem nada dessa história. Nós tratamos um câncer recentemente, das vias biliares. O que é que acontece? O paciente melhorou muito, manteve uma história, o cara é um colega meu da oncologia, esse eu tive paciência, porque esse indivíduo que estava com esse câncer era muito meu amigo, eu digo, vamos sentar e conversar. Na verdade, não tem evidência, eu digo, tem. E foi um dos primeiros pacientes que nós utilizamos, e o paciente hoje está com o seu câncer mais controlado, vivendo sua vida, discutindo com você, quer dizer, socializando esse indivíduo, tirando os efeitos colaterais. Isso não é cura? É, sim. Ele está com a doença, mas aconteceu viver com a doença. Lembre-se, o paciente de AIDS. Hoje você tem uma vida com o vírus prolongadamente estabilizado. Se ele for um indivíduo que tiver uma boa alimentação, uma correção de sais minerais, vitaminas, usar os antirretrovirais
que na grande maioria tem um efeito não tão efetivo, mas tem. Você pode fazer o que com esse indivíduo? Ele se ressocializa, ele volta a viver uma vida normal. Eu acho que você não tem que buscar sempre a cura, você tem que dar conforto e inclusão desses pacientes. Aqueles que nós não podemos, a gente tem que incluir. Você não pode afastar. Você sabe, e o pessoal sabe muito bem disso, a neurociência explica muito bem. Você sabe o valor de um abraço? O valor de um abraço é uma coisa incalculável. Porque quando você abraça um indivíduo, você não precisa falar, você não precisa olhar para ele. Abrace, porque você está movimentando, já que você perguntou dos hormônios, o hormônio da felicidade. Então é essa coisa que a gente tem que dizer à população. Se você não fizer nada, olhe para o indivíduo. Se você dá um oi, você sabe o valor de um oi? Não. Um até logo. Então essas coisas são coisas simples de você resolver. Porque a gente tem que ensinar a educação. Educar, a neuroeducação é um capítulo que a gente tem que estimular na cabeça desses indivíduos políticos, que existe isso. Em vez de ele ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, eles vão ter que fazer um projeto. Você vê, existe um debate ridículo que as pessoas têm que dizer o seguinte: quem você fez isso? Não, rapaz, teu projeto. Não, o indivíduo está matando mais outro, por quê? Faça um projeto de inclusão, que você vai acabar com isso. Se está com fome, mande plantar. Então, essas são as coisas, não tenha medo de usar. Diga à população que nos está ouvindo e vendo que o cannabis não faz efeito nenhum colateral. Obrigado, cura. doutor Andrade. Exatamente. Faz efeito de cura. E nós seguimos aqui porque, para fechar essa rodada, vamos falar agora com o Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olha, que oportunidade que a gente está tendo fantástica, né? De entender, aprender mais e, sobretudo, na responsabilidade de formar opiniões. Então, eu sempre digo que essa bancada é arretada, porque reúne o olhar nordestino sobre o Brasil. Mas hoje ela está mais do que arretada, porque esse é um tema extremamente necessário. Doutor Andrade, eu provavelmente só vou ter a oportunidade dessa pergunta, então eu vou fazer duas. A primeira, eu queria que o senhor tivesse a oportunidade de falar do Congresso, que é curioso, né? Quando você olha assim, há um Congresso Nacional de Cannabis Ativa. Para um leigo, e até mesmo para muitos de nós, pode parecer piada, mas o povo vai discutir o quê? Aí eu fui lá no site e vi que tem dois tópicos grandes, que é saúde, legislação e negócio. Então eu queria que o senhor falasse primeiramente um pouquinho da importância desses seminários, do que é discutido nesses seminários, nesses encontros. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o senhor não pode perder a oportunidade de falar, não só para a gente, mas para quem está ouvindo a gente um pouquinho desse seminário. E o segundo tema, eu vou falar em causa própria. Eu tenho um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e tomo medicação já há muitos anos, são 8 anos já, e a medicação mudou minha vida, me fez muito bem. Mas a minha pergunta é, em que momento e quem faz essa entrada, essa transição para o uso do cannabis? Quer dizer, é o psiquiatra, é o psicólogo, quem prescreve, quem enxerga no paciente a forma e o momento certo de usar? São essas duas perguntas e parabéns pelo seu trabalho. Olha, eu vou começar pela segunda. Eu acho que o TAG, vou lhe dizer uma coisa, a medicina canábica não tem especialidade. Você tem que se preparar para atender uma coisa importante. Se você olhar os papiros, todas aquelas condições que a gente tem da história do cannabis, você vai ver uma coisa importante. Você tem uma planta, todo indivíduo se preocupava, uma planta para o corpo e outra para o espírito. E você tem que usar na hora que você tomar conhecimento. E o seu médico não tem que se furtar em relação a isso. Uma depressão, um TAG, você tira de letra.
só é saber conjugar exatamente como é que a gente vai usar esse cannabis, a parte clínica. A gente tem que aprender, além disso tudo, existe uma coisa importante, quem dá o cheiro, o sabor das frutas, das hortaliças de um modo geral, são os terpenos. E ele faz parte desse bloco. Muitas vezes você tem dificuldade de dormir e uma coisa tão simples é tão superior ao que tem aí na praça, nas prateleiras. Então, veja que isso é uma condição fundamental. Então, a gente não tem que dar oportunidade para essas coisas, a gente tem que partir para cima. Você pode depois ligar para mim, não tem problema, a gente faz uma live e você vai usar seu remédio e desaparecer toda essa agonia, porque você sabe que isso é um transtorno que incomoda, incapacita o indivíduo. E você, embora você tenha consciência de tudo isso, você fica impotente. Isso que é o horror. E o cannabis vai lhe dar um rumo, vai deixar você outra pessoa. Agora você falou de um assunto que foi me dê aí o Congresso. O encontro nacional. O Congresso Nacional. O nosso Congresso, ele veio crescendo, é uma coisa interessante. Ele veio porque a gente foi criada uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis. Começamos a fazer cursos, mentorias, semanalmente, depois mensalmente, e a coisa foi crescendo. E, através da diretoria, eu comecei a fazer parte desse grupo e nós fomos fazendo. Depois surgiu, porque eu comecei a discutir muito nessas reuniões, procurando sempre a inclusão e, de repente, a gente deu essa... Eu digo assim, por que não a Bahia? O Brasil nasceu aqui, por que daqui não pode sair uma coisa interessante? Então, hoje, no dia de 15, 16 e 17 de setembro, nós vamos fazer o nosso congresso de cannabis medicinal. E fazemos uma questão, depois da nossa reunião do grupo, que a gente vem desde março batalhando para fazer esse congresso. O que é que houve? Nós vamos colocar numa mesa todos os representantes da sociedade, a desembargadoria sendo representada, o candomblé, que foi graças aos escravos que trouxeram para aqui a cannabis, e os índios muito sabiamente soube cultivar e oferecer a semente às rainhas, ou às princesas, rainhas, essa coisa toda, e às tardes tomavam um chá da flor do cannabis. Veja como isso é até poético. Então, para quê? Para aliviar suas dores, a solidão, essa coisa toda. Então, essa coisa que a gente tem, terá um representante do Pelourinho, que é um corpo de resistência, com o nosso querido Clarino Silva. Terá o representante da Academia Brasileira Baiana de Medicina, terá o diretor da Faculdade de Medicina. Então, a gente está mostrando que o pessoal da sociedade, que é aberto, não é lá só para médico, não. Lá é um congresso aberto. E nós não podemos botar pelo meu grupo, que era tudo de graça, e o povo fazendo tudo aquilo. Nós vamos ensinar de como a bioquímica, de como a sua história, toda uma integração dentro desse padrão de conhecimento da população em relação ao cannabis. Nós não precisamos ensinar como é que se planta, como é que se colhe, como é que se extrai, fazer as mentorias empregando na utilização clínica. Colocamos as dificuldades, colocar as dificuldades que a gente tem e muitas vezes legalizar. Então, a gente tem que abrir esse espaço. É um espaço de todos. Então, eu não faço nada para ficar entre quatro paredes. Quem tiver seu segredo, fique lá. Não me conte, porque eu espalho. Então, na verdade, nós precisamos disso. É como o cérebro da criança. Você quer que todo mundo saiba uma coisa, conte uma fofoquinha a um menino, para ver no próximo que ele encontrar na esquina, ele já vai dizer logo o viadão, fulano de tal disse isso. Então, esse é o importante que a gente tem que fazer.
ou a cannabis medicinal, nós temos que propagar. Nós temos que mostrar que ela veio para ficar. Então, aí em cima vocês têm aí o grupo de Natal, liderado por Siddhartha, que presta um serviço muito bom. Tem na Paraíba uma produção que as duras penas, não sei como ainda vive, porque é processo, a interrupção de um lado para o outro. E a gente tem o resto do Brasil vivendo à base de liminares, de uma série de coisas, com pessoas que realmente querem produzir. Nós temos que proteger as mães. Desde o seguinte, você tem as mães jardineiras, você tem uma série de condições no Brasil e você tem que estudar detalhes disso. Ora, você tem uma mãe, como nós temos aqui várias, que tem filhos epilépticos, não pode ter aporte, embora a gente tenha uma facilidade de fornecer para um grupo o cannabis, que eu criei uma lei e estou esperando passar na cidade de Salvador, que é para doar cannabis para a população de baixa renda. Esse aí eu vou lutar já a ferro e fogo para ser aprovado. Então, na verdade, nós precisamos disso. Criar os ambulatórios, criar os serviços, mostrar aos colegas que a gente precisa utilizar uma coisa que é a inclusão. Essa coisa, esse é o grande, em vez de ter gratidão, perdão, deve ter, mas a inclusão é um fator fundamental. E não temos que ter mais delongas em relação a tudo isso, não. A gente tem que ver, aproveitar esse espaço pós-pandemia e se aproximar, dizer, nós estamos aqui juntos, nós queremos reconstituir, nós queremos fazer com que a população tenha menos sofrimento. Nós estamos saindo de uma pandemia tenebrosa, com todas as incongruências e incompreensões, nós sobrevivemos, entendeu? A duras penas, mas não é daqui para frente que nós vamos esmorecer, não. Nós temos que acordar o dia dizendo, é hoje que nós vamos acontecer e fazer isso e aquilo outro. Então, todos nós temos que ter uma coisa importante. Obrigado. Acreditar no amanhã. Exatamente, acreditar no amanhã, doutor. Obrigado mais uma vez. Nosso tempo está curtíssimo, mas dá tempo de mais uma pergunta daqui da Bahia, doutor. Quero saber quais países hoje está autorizado o uso de medicamentos à base de cannabis e algum país que autorizou depois voltou atrás ou os impactos na saúde da população foram significativos para terem mantido a decisão de utilizá-los? Olha, o país que lidera isso é Israel. Israel, eu tenho uma oportunidade de dizer isso porque eu tenho 2 pacientes que é filho de brasileiro com israelita e foram para a guerra, tiveram uma alteração psiquiátrica e o outro teve uma crise convulsiva. E lá eu faço o relatório e eles imediatamente mandam com toda a tranquilidade, via embaixada, tudo isso, a medicação desse pessoal. Então, veja como é a compreensão. Fora aí você tem os outros, a Holanda estuda muito, a Alemanha estuda muito também, a Tchecoslováquia também tem uma coisa importante. Agora, essa coisa que eu não sou muito de acordo é você usar um isolado na rua, nos ambientes, para você utilizar aquilo sem um controle médico. E aí, muitas vezes, você tem uma coisa que eu vou falar aqui agora que pode não gostar, mas é aí que o laboratório quer para dizer que não tem efeito. E, na verdade, tem efeito. Nós sabemos que no uso, desde 2007, que se faz estudo para ver os efeitos deletérios da cannabis no câncer. E quando fizeram o relatório, foi tudo ao contrário. Você teve os bons efeitos. Então, é uma coisa que a gente pode levar à noite aqui conversando sobre cannabis medicinal, sobre a parte clínica de envolvimento. E aí você tem os laboratórios, estudos feitos em vários países, e isso é de uma importância fundamental. E esse ano foi dedicado, digamos, a Alemanha mesmo abriu a década do estudo medicinal da cannabis. Então, você vê como é que existe. No mundo inteiro isso é estudado. Então, a gente não precisa
mais dessa coisa de proibir. É proibido proibir. Tá? Então, já dizia aqui o nosso querido Caetano Veloso. Então, você tem uma coisa importante na vida. Vamos aproveitar o presente, porque o futuro é nosso, entendeu? Ninguém pode deter essa condição. O Giro Nordeste está terminando. Eu me despeço agradecendo a todos os colegas de bancada, a Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, o Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, do Piauí, e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Agradeço especialmente ao nosso convidado, o neurologista baiano Antônio Andrade, presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, o Instituto do Cérebro. E um muito obrigado também ao público que assiste ao Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!